A santa paz de Deus, que a paz, o amor, a graça e as bênçãos do Senhor estejam aqui junto conosco e que nós estejamos em comunhão com o Senhor para cumprirmos com a nossa rotina espiritual, com o nosso propósito de fazermos a leitura diária da Bíblia. Hoje, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, nós vamos fazer a leitura do livro 2 de Crônicas, capítulo 30. O título desse capítulo é: O rei Ezequias convida a todo o povo a vir a Jerusalém para celebrarem a Páscoa. Glórias a Deus! Mas antes de começarmos a leitura, só para não perder o costume, já se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Não se esqueça de ativar a palavra todas para que todo dia, quando o vídeo for postado, você receba uma notificação te lembrando do nosso devocional. Deixe o seu gostei, deixe os seus comentários, compartilhe a palavra de Deus. Assim como eu, assim como você, muitas pessoas também têm o desejo de estudar a palavra de Deus, de ler a Bíblia. Quantas pessoas já me falaram: Lana, eu tenho desejo de ler a Bíblia inteirinha, mas toda vez que eu começo, por algum motivo, eu acabo me perdendo, desistindo, desanimando, não consigo entender e não faço a leitura. Então, vamos convidar mais irmãos para se juntarem a nós e fazermos esse propósito crescer cada dia mais. Vamos lá? Verso 1 diz: Depois disso, Ezequias enviou por todo Israel e Judá e escreveu também cartas a Efraim e a Manassés que viessem à casa do Senhor, a Jerusalém, para celebrarem a Páscoa ao Senhor Deus de Israel. Presta bastante atenção que ele convida todo mundo. Aqui, quando fala Israel e Judá, ele está convidando Israel do norte, toda Judá, todo Israel do sul, e aqui também inclui mais duas tribos, Efraim e Manassés, porque eles estão do outro lado do Jordão. Vocês se lembram quando o povo foi fazer a travessia do Jordão? As tribos dos Rubenitas, Manassés, a meia tribo de Manassés, a tribo de Gade, elas não atravessaram o rio Jordão, elas ficaram do outro lado do Jordão, né, ao lado do leste. Até para essas tribos ele manda a carta. Qual é a intenção do rei Ezequias? A Páscoa foi instituída no primeiro mês, no 14º dia. Para nós é como se fosse celebrado no mês de abril. Até hoje, né, muitas vezes a Páscoa cai no mês de abril, mas a contagem do ano se iniciava no mês de abril. Então era o primeiro mês do ano, no 14º dia do mês. E o que a Páscoa realmente representa? A Páscoa representa a libertação do povo de Israel, os hebreus, quando Deus os tirou da terra do Egito. Então eles celebram a Páscoa e na madrugada eles iniciam a saída deles das terras do Egito, se inicia a libertação dos hebreus rumo à terra prometida. É isso que significa a Páscoa, a libertação do povo de Deus. Então, Ezequias, ele quer novamente celebrar a Páscoa, porque desde os tempos de Salomão não se celebrou mais a Páscoa. Depois que Salomão morre, a Páscoa acabou sendo perdida no tempo. Porém, no primeiro mês do reinado dele, como nós estamos no capítulo anterior, ele reabre a casa de Deus, ele chama os sacerdotes levitas. Vamos reabrir a casa de Deus, vamos purificar a casa do Senhor, purificar os sacerdotes, levitas. Eles fazem uma festa de purificação, queimam o holocausto ao Senhor. Então tudo isso acontece no primeiro mês. Nos primeiros 15 dias acontece somente a purificação da casa, do templo do Senhor. Então eles não tiveram tempo para celebrar a Páscoa. O rei Ezequias, preocupado com a adoração verdadeira ao Senhor, em amar a Deus, andar nos mandamentos, em obediência ao Senhor, ele chama os principais, os cabeças de Israel do sul, que é chamada Judá, e fala para eles: olha, nós não conseguimos celebrar a Páscoa no primeiro mês, mas vamos celebrar a Páscoa para o Senhor agora no segundo mês. O que vocês acham? Todo mundo concorda, todo mundo se alegra, e então ele manda as cartas, mas as cartas ele manda para todo o povo de Israel, desde a cidade de Betseba até
até Zebulon, de ponta a ponta, de leste a oeste, de norte a sul, ele convida a todo o povo. Aqui, no verso 6 diz assim: foram, pois, os correios com as cartas da mão do rei e dos príncipes por todo Israel e Judá, e segundo o mandado do rei, dizendo, olha o que estava escrito nessas cartas: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para aqueles de vós que escaparam e ficaram na mão do rei da Assíria. Não sejais como os vossos pais, como os vossos irmãos que transgrediram contra o Senhor Deus, pelo que os pôs em assolação, como vedes. Não endureceis agora a vossa cerviz como os vossos pais. Dai a mão ao Senhor. E vinde ao santuário que ele santificou para sempre, e servi a Deus, o vosso Deus, para que o ardor da sua ira se desvie de vós. Porque em vós, convertendo ao Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia perante os que levaram cativos, e o tornarão essas terras. Porque o Senhor, o vosso Deus, é piedoso e misericordioso, e não desviará de vós o seu rosto, se vós vos converteis a Ele. Glórias a Deus. Que carta linda, que conselho maravilhoso. Irmãos, voltem para o Senhor, não faça como os nossos pais fizeram, não andem no erro. Vem, porque Deus, Ele é misericordioso, estenda a sua mão para o Senhor, que o Senhor vai estender a mão dele para você. Olha que maravilhoso. E eles mandam essas cartas para todos os povos. Mas alguns desses povos simplesmente zombam daqueles mensageiros, tiram sarro deles e caçoam das cartas do rei. No verso 10 diz assim: e os correios foram passando das cidades em cidades pela terra de Efraim, Manassés e Zebulon, porém riam e zombavam deles. Todavia, alguns das cidades de Aser, de Manassés, de Zebulon se humilharam e vieram a Jerusalém. Nem todos se converteram e nem todos zombaram, mas todos aqueles que deveriam estar junto com o Senhor estavam ali, voltaram para Deus, se humilharam diante do Senhor. E em Judá esteve a mão de Deus dando-lhes um só coração. Olha que coisa linda, todo o povo em comunhão. É como todos os dias nós abrimos aqui o nosso estudo bíblico, né? Que nós estejamos em comunhão com o Senhor. E a presença de Deus estava lá e todos estavam em comunhão com o Senhor, para fazerem o mandado do rei e dos príncipes conforme a palavra de Deus. Então sacrificaram a Páscoa no dia 14º, segundo mês, e os sacerdotes levitas se envergonharam e sacrificaram e trouxeram o holocausto à casa do Senhor. Por que usa aqui a palavra se envergonharam, né? Eles se humilharam, porque esse papel, essa responsabilidade era dos sacerdotes, e eles permitiram que se perdesse conforme os reis iam mudando, conforme os reis se apartando do Senhor, eles iam deixando quieto, iam deixando para lá e não tomavam a posição de fazer a Páscoa, como se a Páscoa fosse responsabilidade somente do rei e não fosse sacerdote. Então eles se envergonham perante ao Senhor, mas ali eles se santificam, eles se purificam, fazem o holocausto e comemoram a Páscoa no 14º dia do segundo mês, um mês depois. No verso 18 diz assim, olha que interessante: porque uma multidão do povo, muitos de Efraim, Manassés, Issacar e Zebulon, não se tinham purificado, e contudo comeram a Páscoa, não como está escrito. Porém, o rei Ezequias orou por eles, dizendo: eles primeiro tinham que fazer uma purificação, para que depois eles pudessem fazer a ceia, se alimentar
alimento santo dos pães asmos, do cordeiro, e eles não fizeram essa purificação, até porque eles vieram de viagem, eles não estavam no primeiro mês como todo o povo fez aquela purificação, e não se tinha também sacerdote suficiente para matar todos os animais que eles traziam para a purificação. Então Ezequias ele ora ao Senhor, pedindo a misericórdia de Deus para aqueles que não haviam se purificado. Veja como ele era tão piedoso com o povo, que mesmo ele estando purificado, mas o povo não, ele ora pedindo misericórdia a Deus pelos outros, pelo povo. Ele ora dizendo assim: Senhor, que é bom, faça a reconciliação com aqueles que têm preparado o seu coração para buscar o Senhor Deus, o Deus de seus pais, ainda que não estejam purificados segundo a purificação do santuário. E ouviu o Senhor a Ezequias e sarou a todo o povo. Glórias a Deus. Eu fico até um pouco emocionada de pensar que muitas vezes nós estamos vivendo no erro, vivendo no pecado, mas basta uma única oração verdadeira, uma oração sincera, para que o Senhor possa nos sarar, para que o Senhor possa nos purificar, nos perdoar, nos limpar. Quantas vezes a gente está passando aquela tribulação, a pessoa às vezes está passando a tribulação, a gente fala, não, ora a Deus, pede perdão para o Senhor, pede a misericórdia do Senhor. E o Senhor vem mesmo ao nosso encontro, e o Senhor verdadeiramente nos sara, assim como Ezequias orou. Rapidamente o Senhor veio e sarou a todo aquele povo. Eles fazem a Páscoa durante 7 dias, que era o tempo determinado, mas eles estavam tão felizes, tão alegres, que eles prolongam por mais 7 dias. O rei doa mais de 1000 cordeiros, depois os príncipes também fazem doação, e eles ficam festejando durante 14 dias a Páscoa. É como se eles estivessem sedentos, com saudade de servir a Deus, com saudade de festejar a Páscoa, a libertação do povo, e ali eles ficam 14 dias festejando. Verso 26, já no finalzinho do capítulo, diz assim: E houve grande alegria em Jerusalém, porque desde os dias de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, tal não houve em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas se levantaram e abençoaram a todo o povo, e a sua voz foi ouvida, porque a sua oração chegou até a santa habitação dos céus. O último versículo desse capítulo, na verdade, é o primeiro versículo do capítulo 31, mas ele faz parte ainda do capítulo 30. Diz assim: E acabando tudo isso, todos os israelitas que ali se acharam saíram da cidade de Judá e quebraram as estátuas e cortaram os bosques e derrubaram os altos altares de todo Judá e Benjamim, como também em Efraim e Manassés, até que tudo destruíram. Então tornaram todos os filhos de Israel, cada um para a sua possessão, para a cidade deles. Amém, glórias a Deus, aleluia. Depois que eles comemoram a Páscoa, eles novamente fazem um concerto com Deus. E fazendo o concerto com Deus, já não cabia mais ter imagens, estátuas e tudo que desrespeitava aos deuses estranhos. Então, acabando o período da Páscoa, eles vão, destroem tudo, limpam tudo, como se eles estivessem purificando também a toda a terra, e aí depois cada um volta para sua casa. Glórias a Deus, aleluia. Para nós, fica uma lição muito clara. Quem quer, faz, não arruma desculpas. Eles poderiam dizer, mas a Páscoa só se comemora no primeiro mês. Vamos esperar para o próximo ano. Não. Vamos fazer a Páscoa. Se passou o primeiro mês, mas nós estávamos em purificação. Deus há de aceitar a Páscoa. E Deus aceitou. Chama todo mundo, não vamos fazer sozinhos, não. Vamos chamar todos os nossos irmãos. E foram e chamaram. Todos aqueles que quiseram estavam ali congregados juntos com eles. Uma grande multidão, diz a palavra de Deus. E era tanta alegria deles que 7 dias não foram suficientes. Precisaram de mais 7 dias de Páscoa, de alegria, em comunhão com o Senhor. E depois de tudo isso, depois do concerto, eles ainda limparam, quebraram tudo. Mais uma coisa,
Aqueles que não estavam purificados não deixaram de tomar a Páscoa porque não haviam se purificados. Simplesmente oraram ao Senhor e o Senhor sarou a todos. Glórias a Deus, aleluia. Então, queridos, Deus está sempre junto conosco. Basta nós buscarmos ao Senhor e certamente nós vamos encontrar a misericórdia de Deus na nossa vida. Deus está a uma oração de distância. Creiam nisso sempre. Para qualquer momento da nossa vida, a uma oração de distância. Glórias a Deus. Então, vamos orar e agradecer a Deus por esse estudo maravilhoso que Deus nos deu e nos permitido mais esse dia de vida. Feche os teus olhos e se coloque em comunhão com o Senhor. Nosso Deus, nosso amado e grandioso Pai, com grande alegria, Senhor, queremos te agradecer por esse dia de vida e te agradecer profundamente, Senhor, por saber que o Senhor ouve a nossa oração. Ouve até mesmo o nosso silêncio, Pai amado. Te agradecemos, Senhor, pela Tua constante presença em nossa vida. Te agradecemos, Senhor, por todo o livramento que tem nos dado. Pai amado, perdoa os nossos pecados, as nossas transgressões. Não olhe, Pai, os nossos erros, mas venha ao nosso encontro. Pai amado, Tu bem conheces a necessidade de Teus filhos aqui nessa terra, os enfermos, os enlutados, os desempregados. Senhor, o Senhor vai ao encontro deles. Senhor, entra nas casas, as famílias, os casais, pais com os filhos. Cuida de todos nós, Senhor. Abençoa todos nós. Cuida, Senhor, dos idosos, das criancinhas, Pai amado. Todos nós queremos estar diante da Tua santa e gloriosa presença, Paizinho amado. Tudo o que te pedimos e te agradecemos em nome, honra e graça do Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que vive e reina eternamente. Amém. Glórias a Deus. Por tudo, Deus seja louvado. Muito obrigada pela sua companhia. Deus te abençoe grandemente. E eu te espero amanhã para mais uma leitura diária da Bíblia. Tchau, tchau.